Paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quem vos fala aqui é o pastor conferencista Daniel Barros. Estamos mais uma vez aqui gravando um vídeo para alguns esclarecimentos sobre profecias que estão circulando pelas redes sociais e, de uma forma geral, tem atingido pessoas que não conhecem de fato a palavra de Deus e nem as profecias. Tem pessoas que realmente conhecem, mas que não têm facilidade em interpretar a palavra de Deus. Tem pessoas que o que ela ouve só basta ter alguém falando em línguas estranhas e aquela pessoa profetizar algo, ela acredita realmente que aquilo seja da parte de Deus, né? E quando nós olhamos e ouvimos profecias que estão aí à tona, principalmente nesse momento de pandemia que estão vivendo, tem pessoas que estão aí profetizando e fazendo lives, vídeos a respeito desse coronavírus, e tem pessoas achando realmente que é já o final dos tempos, e não é, tá certo? Eu quero deixar uma passagem bíblica aqui, nós vamos meditando na palavra do Senhor, esclarecendo e tirando pontos que as profecias têm colocado sobre um grande medo, né, e até mesmo um abatimento em algumas pessoas que estão debilitadas espiritualmente. Na Epístola de João, no capítulo 4 e o versículo 4, diz assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos profetas que já se têm levantado sobre o mundo. Então, nós não devemos examinar a vida do profeta ou da profetisa, mas sim a profecia que este está ora mencionando ou profetizando. Tem uma profecia circulando aí falando que o mundo vai passar por um momento tenebroso, já a hora que nós já estamos vivendo tempos difíceis realmente. Mas fala-se sobre, o primeiro ponto é quando as pessoas falam a respeito do inferno. Em uma das profecias que eu ouvi, né, as pessoas falam assim: ó, fique em casa, porque o Senhor vai mandar abrir as portas dos infernos, ou do inferno, e vai sair demônios para atacar as pessoas que estão na rua. É só uma questão de reflexão. Demônios, não precisa a pessoa estar numa casa para ele atacar ou não atacar. Se ele quiser atacar uma pessoa, ele ataca a pessoa onde essa pessoa estiver. A única condição dessa pessoa não ser atacada não é o mérito dela morar numa casa forte ou estar morando ao relento na rua ou não ter onde morar. O que vai proteger essa pessoa é Deus, né? É a pessoa que é lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Essa pessoa está guardada, está protegida pelo sangue de Jesus. Ela está guardada e o Senhor, o inimigo, não pode tocar nela. Outro ponto é a morada que as pessoas acham do inferno, que lá está cheio de demônios que vão saírem para a rua para atacar as pessoas, né? Olha o que diz a Bíblia, Fala assim, Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, e o versículo número 12. Diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isto, ficais firmes. Esse daqui é o versículo 12, né? Está falando da armadura de Deus. Agora presta atenção sobre a habitação dos demônios. Versículo de número 11, na verdade versículo 12, eu li o 13, irmãos. Versículo 12 diz assim, ó: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Lugares celestiais. Aí é onde habitam os demônios, nos ares, lugares celestiais. Não é, no inferno. Esses demônios que habitam o inferno, existe sim, alguns demônios que estão presos, né? Alguns demônios terríveis que estão presos ainda, né? No mais profundo abismo. Eles serão soltos. E quero já ler para vocês aqui que essa passagem se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 9, e o versículo de número 1 diz assim, ó: e o quinto anjo tocou a trombeta. Logo, é a quinta trombeta que nós estamos falando. E viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, como a fumaça de um poço. Com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar, e na fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder com o poder que tem os escorpiões. Esses demônios que estão aqui, que saíram do poço do abismo, que abriu o poço do abismo, ele só vai ser aberto na quinta trombeta. Quando soar a quinta trombeta, primeiro vai se abrir os 7 selos do Apocalipse, como estão no capítulo 6. Logo depois vem as 7 trombetas, e logo depois das 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. Logo vale dizer que a quinta trombeta, quando soar, quando tocar, a igreja não vai estar mais aqui. A igreja já está arrebatada, já está com Cristo lá na glória. Esse período que está se falando aqui da quinta trombeta é o período da grande tribulação, onde a igreja não está mais na terra, a igreja já está no céu. Como pré-tribulacionista, como muito a maioria dos cristãos conhece a palavra de Deus, né? Deus não nos destinou para a sua ira, não nos deixou para a sua ira. Só era você olhar, por exemplo, quando Deus foi destruir a terra com água, ele avisou a Noé. E avisou a Noé para Noé avisar as pessoas que ia cair um grande dilúvio, ia destruir completamente a humanidade. E Noé, a Bíblia fala, né, que ele foi pregoeiro da justiça. Mas as pessoas não deram crédito. E logo que Deus mandou ele entrar na arca, Deus mandou um anjo para fechar a porta. Ele ficou 7 dias dentro da arca e depois começou-se a grande tormenta de chuvas, né? Abriu-se os céus, as comportas da terra, e inundou e morreu todos aqueles. Mas Deus avisou e Deus deu o livramento ao povo que estava acreditando. Assim como você olha, por exemplo, para Sodoma e Gomorra, né? Ló, que é sobrinho de Abraão, está ali com sua mulher, suas filhas. Os 2 anjos mensageiros que entram na cidade para anunciar a destruição da cidade, eles avisam a Ló, eles notificam a Ló que vai ser uma destruição com fogo e enxofre. Ló, preocupadíssimo, avisa os seus genros, que também não dão crédito à sua palavra, e quando vai se contemplar a ira de Deus sobre a terra, ele manda Ló sair daquela terra e não olhar para trás. Ló leva a sua esposa e suas 2 filhas, e eles saem correndo, né, pelas campinas, e vai subir no monte, e a Bíblia fala para eles não olhar para trás. A mulher de Ló olha para trás e é convertida numa estátua de sal, e depois começa a destruição de chuva, de fogo e enxofre sobre a terra. Ora, meus amados, isso tudo vale dizer que Deus não nos destinou para a sua ira. Logo quando essa grande tribulação for acontecer sobre a terra, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Quando estrugir a trombeta que o anjo vai tocar, a trombeta do arrebatamento, nós teremos ser arrebatados e nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares, né? Lá em 2 Tessalonicenses, a partir do capítulo 4, nós encontramos essa passagem bíblica falando-se sobre o arrebatamento da igreja. Logo, a igreja não passará por grande tribulação. Uma outra parte dessas profecias que estão correndo por aí é sobre a escuridão, que vai vir 6 dias de escuridão. Vai acontecer uma escuridão sim, mas não é nesse período. Esse período
que vai acontecer a escuridão, a igreja não estará mais aqui, tá certo? Veja o que diz a Bíblia. A Bíblia, irmão, sempre presta atenção. Quando alguém falou alguma coisa, alguém citou alguma coisa, é um anúncio de algo que vai acontecer, vocês têm que verificar se isso tem base bíblica. Às vezes por causa de uma tradição de uma igreja, termina ferindo as doutrinas a respeito da palavra de Deus. Olha o que diz aqui o capítulo 6. E o versículo de número 12 diz assim, ó: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se em sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um forte vento. Escute, isto vai acontecer com o sexto selo. A igreja não estará aqui, a igreja já estará ter sido arrebatada, já havia sido arrebatada. Quando João está tendo essa revelação, a igreja já havia sido arrebatada. Então, claro que essa revelação todinha do livro do Apocalipse ainda vai acontecer. Mas você que está aí, irmão, minha irmã, meu irmão que está em casa, está apavorado com tanta profecia ruim que está vindo por aí, se alegra, meu querido, você é a igreja de Cristo. Nós não vamos passar pela grande tribulação. Esse Covid-19, outras enfermidades que teve aí, já esteve a malária que matou centenas de pessoas, né, para não falar milhares de pessoas, peste negra, peste bubônica, né, a febre amarela, a dengue. Irmãos, morreu tanta gente. E isso daí foi para aquela igreja que vivia lá no começo da Idade Média, quando teve, por exemplo, a peste negra, que morreu milhares de pessoas. A Alemanha foi devastada com essa peste. Você imagina a cabeça do cristão daquela época? Como falar assim, olha, já é o princípio das dores. Daqui a pouco já vai estar acontecendo as dores mais horrendas possíveis, mas não aconteceu. Entenda uma coisa. A igreja, nós como igreja, estamos aguardando o arrebatamento. Nós estamos aguardando o estrugir da última trombeta. Enquanto não acontecer isso, nós vamos aguardar firmes nas promessas do nosso Cristo. Ele diz, eis que venho sem demora. Nós estaremos aqui aguardando qualquer demora que for ao nosso conhecimento. Mas isso que está acontecendo não é o fim. Não é nenhum princípio de dores. São mortes que estão acontecendo por aí, mas a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não precisa ficar estocando alimento na sua casa, não precisa ficar guardando 3 dias de escuridão total, como foi uma profecia também de uma americana lá nos Estados Unidos, que não aconteceu. O arrebatamento da igreja que profetizaram que ia acontecer agora no dia 16, dia 8 de abril, né? Não aconteceu. Então, irmãos, as profecias têm que ter bases bíblicas. Para ter veracidade, tem que ter base bíblica. Então, toda a profecia que você ouve em áudio, né, que chega muito áudio por aí, e só basta falar em línguas estranhas, a pessoa já acha que é de Deus, irmãos, e não é. Então, a pessoa pode ser levada por uma emoção, a pessoa tem vários fatores que diz a pessoa para falar qualquer coisa que lhe venha à cabeça. Então, nós devemos examinar os espíritos, nós devemos examinar essa profecia. E eu, como estudante da palavra de Deus, não sou conhecedor de todas as escrituras, claro que não, mas a base que eu tenho, a crença que eu tenho, todo estudo que tenho da palavra de Deus, vale a eu dizer que eu acredito no arrebatamento da igreja, eu acredito no chamamento, né, de cada um dos irmãos, mas porém, essas profecias que estão vindo por aí, que estão colocando pânico nas pessoas, é porque de fato essas pessoas não têm o conhecimento bíblico ainda. Mas eu estou aqui para lhe ajudar e dizer que essas densas trevas que vocês estão esperando não vai acontecer, tá certo? Demônios saindo do inferno para atacar as pessoas na rua, isto não vai acontecer, isto não é real, isto não é bíblico, isto é uma mentira de quem está profetizando tal coisa. Então eu quero agradecer a todos vocês que estão aí,
Que Deus abençoe as suas vidas. Em nome de Jesus. Até uma próxima. Em nome de Jesus.